A noite caía pesada sobre a cidade sob uma tempestade implacável que parecia querer lavar os pecados do mundo. Marcelo, um empresário de 40 e poucos anos que havia construído um império de sucesso às custas de muita frieza e noites em claro, dirigia seu carro importado com os ombros carregados pelo cansaço de reuniões exaustivas. Ao se aproximar de sua mansão no bairro mais nobre, o portão eletrônico começou a deslizar suavemente, mas algo o fez frear bruscamente antes de entrar na garagem protegida. Debaixo de uma árvore centenária, do lado de fora do seu muro, duas figuras frágeis tentavam se proteger da fúria da natureza. Eram um homem e uma mulher idosos, com cabelos grisalhos e roupas encharcadas que grudavam em seus corpos trêmulos, abraçados como se o calor um do outro fosse a última barreira contra a morte certa naquela noite fria. O primeiro instinto de Marcelo foi desviar o olhar e acelerar, convencido de que os problemas do mundo não eram de sua responsabilidade, afinal, ele havia trabalhado duro para estar onde estava. No entanto, a forma como o senhor protegia a esposa, ignorando o próprio frio para garantir que ela ficasse minimamente seca, despertou um incômodo profundo que o empresário não sentia há anos. Ele observou através dos limpadores de para-brisa a mala de couro velha e desgastada ao lado deles, o único vestígio de uma vida que parecia ter desmoronado completamente. Algo naquela dignidade silenciosa o impediu de seguir em frente. Contra toda a lógica de sua rotina isolada, Marcelo desligou o motor, pegou seu guarda-chuva e saiu para enfrentar a chuva, caminhando em direção àqueles desconhecidos que pareciam ter sido esquecidos pelo tempo. Ao se aproximar, Marcelo viu o idoso se levantar com dificuldade, colocando-se como um escudo humano à frente da mulher. "Boa noite", disse Marcelo, elevando o tom de voz para superar o ruído do temporal. "Vocês estão bem?" O homem o estudou com olhos cansados, mas que ainda carregavam um brilho de orgulho, antes de responder com uma voz rouca e calma. "Estamos, senhor, só esperando a chuva passar", explicou o senhor, enquanto a mulher ao fundo tentava conter um acesso de tosse que denunciava a gravidade de sua situação. Marcelo questionou para onde eles iriam, e a resposta veio como uma facada em sua consciência: eles não tinham para onde ir, pois haviam sido despejados naquela mesma manhã da casa onde viveram por décadas, sem ter a quem recorrer ou onde buscar abrigo. Sentindo o aperto no peito aumentar, Marcelo perguntou sobre a família, filhos ou parentes que pudessem ajudá-los. O silêncio que se seguiu foi cortante, preenchido apenas pelo som da chuva batendo no couro da mala velha. "Nossos filhos têm suas próprias vidas", disse o homem finalmente, com uma resignação que escondia uma dor profunda. "Não queremos incomodar." Marcelo reconheceu ali a dor da rejeição disfarçada de cortesia. Ele perguntou os nomes deles e descobriu que eram Antônio e Esperança, casados há quase 50 anos. A ideia de passar meio século ao lado de alguém era alienígena para Marcelo, que sempre viveu sozinho em sua torre de marfim, cercado de luxo, mas desprovido de qualquer conexão real ou afeto duradouro. "Eu sou Marcelo", ele se apresentou, sentindo a palma calejada de Antônio ao apertar sua mão. "Olha, vocês não podem ficar aqui na chuva a noite toda, é perigoso e vocês podem ficar doentes." Esperança, tentando manter a compostura mesmo enquanto seus lábios tremiam de frio, respondeu com um sorriso triste que desarmou completamente o empresário. "Não se preocupe conosco, senhor. Já passamos por coisa pior." Aquela frase ecoou na mente de Marcelo. O que poderia ser pior do que ser abandonado na calçada sob uma tempestade após uma vida inteira de trabalho? Ele percebeu que aqueles dois possuíam uma riqueza que ele, com todos os seus milhões, jamais conseguirá comprar, uma lealdade inabalável que resistia ao pior dos cenários. Movido por um impulso que não conseguia processar completamente, Marcelo tomou uma decisão que mudaria sua rotina. "Vocês podem ficar na minha casa hoje à noite. Só até a chuva passar e vocês conseguirem se organizar." O convite deixou o casal em choque. Eles não esperavam tal gesto de um estranho que claramente pertencia a um mundo tão diferente do deles. "Senhor Marcelo, não queremos causar transtorno", insistiu Antônio, zelando pela sua independência até o último segundo. "O senhor nem nos conhece." Mas Marcelo foi firme, apontando para a tosse persistente de Esperança. "Vocês parecem pessoas decentes e ninguém merece passar a noite na rua. Vamos, peguem as coisas de vocês. Minha casa tem quartos de sobra."
Com movimentos lentos e cuidadosos, Antônio ajudou Esperança a se levantar e agarrou a alça da mala de couro pesada. Marcelo os conduziu para dentro da mansão, um ambiente de mármore e silêncio que nunca havia recebido hóspedes daquela maneira. Enquanto ele providenciava toalhas secas e pedia para sua governanta preparar um chá quente, seus olhos voltavam-se constantemente para a mala velha que Antônio não largava por nada. Havia algo de sagrado na forma como eles tratavam aquele objeto, como se ali dentro estivesse o mapa de um tesouro ou a prova de uma existência que o mundo tentava apagar. O contraste entre a simplicidade deles e a opulência da casa criava uma atmosfera de tensão e mistério que Marcelo não sabia explicar. Após estarem devidamente agasalhados e alimentados, o casal parecia mais relaxado, embora o cansaço ainda pesasse em seus rostos. Foi então que Marcelo, movido pela curiosidade, perguntou o que havia naquela mala que eles protegiam com tanto afinco sob a chuva. Antônio, com um olhar cúmplice para a esposa, abriu os fechos enferrujados. Em vez de roupas ou joias, a mala estava repleta de fotografias antigas, cartas amareladas e recortes de jornais de décadas atrás. Estes são nossos tesouros, explicou Esperança com a voz agora mais firme. Aqui está a prova de que nossa vida valeu a pena, mesmo que o mundo tenha se esquecido de nós. Marcelo começou a folhear os papéis e sentiu seu coração parar por um instante ao ler um nome familiar em um dos documentos. Entre os recortes, havia uma foto de um jovem casal em frente a uma pequena oficina mecânica que Marcelo conhecia muito bem. Era a oficina onde seu próprio pai havia trabalhado anos atrás, e o documento que ele segurava era uma carta de recomendação escrita com gratidão infinita. Marcelo percebeu, em um estalo de lucidez, que Antônio era o homem que havia ajudado sua família a não passar fome quando ele ainda era uma criança pequena, dando emprego e dignidade ao seu pai em um momento de desespero. O destino havia traçado um círculo perfeito, trazendo o benfeitor de seu passado para a porta de sua mansão no momento em que ele mais precisava de resgate. As lágrimas que Marcelo tanto segurou durante anos de dureza empresarial finalmente começaram a cair. A verdade sobre quem era aquele mendigo aos seus olhos iniciais o transformou completamente. Ele não estava apenas abrigando dois idosos, ele estava pagando uma dívida de honra que sua família carregava sem saber. Naquela noite, a arrogância de Marcelo morreu sob o som da chuva, substituída por uma gratidão que ele nunca experimentara. Ele prometeu a si mesmo que Antônio e Esperança nunca mais seriam despejados de lugar nenhum e que a mansão, antes fria e vazia, finalmente teria o calor de uma família. Ao fechar a mala de couro, ele entendeu que a verdadeira riqueza não estava nos números de sua conta bancária, mas na coragem de abrir o portão para quem a vida, por um instante, tentou deixar do lado de fora. Marcelo observava atentamente a forma como Antônio segurava aquela mala desgastada, protegendo-a contra o peito como se carregasse algo muito mais valioso que ouro ou pedras preciosas. O trio caminhou em um silêncio reflexivo sob a luz opaca dos corredores até a entrada da mansão, onde o luxo gritante contrastava com a fragilidade dos visitantes. Ao cruzarem a porta principal, Valdirene, a governanta que servia a casa há 15 anos, quase deixou a bandeja de chá cair ao ver seu patrão, sempre tão reservado e rígido, acompanhado por dois idosos maltrapilhos e encharcados. Valdirene, ordenou Marcelo, ignorando o espanto da funcionária, prepare o quarto de hóspedes do segundo andar para o Sr. Antônio e a Dona Esperança e veja se temos roupas secas que possam servir neles. O comando soou como um trovão no silêncio da casa, quebrando décadas de uma rotina de isolamento e frieza emocional. A governanta, visivelmente desconfortável com a situação, aproximou-se do patrão e sussurrou com uma ponta de indignação na voz. Senhor, o senhor tem certeza absoluta disso? Marcelo apenas a encarou com um olhar firme que não admitia contestações e reafirmou, tenho. E prepare um chá bem quente, pois eles estão gelados. Enquanto a funcionária se retirava a contragosto, Antônio e Esperança permaneciam imóveis no hall de entrada, observando as gotas de água da chuva que caíam de suas roupas e manchavam o piso de mármore impecável. Sentiam-se intimidados pelas obras de arte e pelos móveis caros que valiam fortunas, sentindo-se pequenos diante de tanta opulência. Por favor, sintam-se em casa, disse Marcelo, embora a frase soasse estranha e quase vazia em um lugar que há muito tempo não conhecia o calor de um verdadeiro lar. Esperança,
com os olhos marejados e a voz embargada pela emoção, olhou para o empresário e perguntou com uma sinceridade que o desarmou completamente. Quando foi a última vez que alguém se sentiu em casa aqui, Sr. Marcelo? Não sabemos como agradecer. Fazia muito tempo que ninguém nos tratava com tanta gentileza. Aquelas palavras atingiram Marcelo como um golpe inesperado em seu âmago, fazendo-o questionar como o mundo havia se tornado tão cruel a ponto de um gesto básico de humanidade ser visto como algo extraordinário. Não precisam agradecer, ele respondeu, tentando recuperar sua postura profissional, é o mínimo que qualquer pessoa deveria fazer. Porém, Antônio balançou a cabeça em negação, com um olhar que carregava a sabedoria de quem já viu de tudo. Não, senhor, não é. Passamos o dia batendo em portas e o senhor foi o primeiro que nos olhou como seres humanos. Naquele momento, Marcelo percebeu que também fazia anos que ninguém o via como um ser humano, mas sim como uma cifra, um contrato ou uma oportunidade de lucro. Valdirene retornou com toalhas felpudas e as roupas prometidas, anunciando que o quarto estava pronto com um tom de voz que deixava clara sua desaprovação. Após Marcelo dispensar a governanta, ele observou em silêncio enquanto Antônio ajudava Esperança a subir as escadas monumentais. O cuidado de cada gesto, a delicadeza com que ele segurava o braço dela como se ela fosse feita de cristal, revelavam um amor que havia sido temperado no fogo das dificuldades. Descansem bem, desejou Marcelo quando chegaram ao topo da escada. Amanhã conversamos melhor. Boa noite. Boa noite, Senhor Marcelo. Que Deus o abençoe por sua bondade, despediu-se Esperança, fechando a porta do quarto. Sozinho no corredor, Marcelo sentiu o peso do silêncio de sua mansão ser substituído por algo novo. Ele ouvia um murmúrio baixo vindo do quarto ao lado, onde o casal conversava em sussurros cúmplices, compartilhando segredos e conforto como dois jovens apaixonados. Ele se perguntou quando fora a última vez que tivera alguém para dividir seus medos ou sonhos, alguém que não estivesse interessado em sua conta bancária. O sono não veio facilmente para o empresário naquela noite, ele ficou deitado olhando para o teto, pensando na misteriosa mala de couro e no vínculo inquebrável que unia aqueles dois desconhecidos. Havia uma história profunda ali, um segredo enterrado sob as roupas molhadas, e uma curiosidade crescente começou a queimar em seu peito. A manhã seguinte nasceu com uma energia diferente dentro daquelas paredes. Pela primeira vez em anos, Marcelo não acordou com o despertador digital, mas com o som de vozes suaves e o aroma de café fresco subindo do andar de baixo. A mansão, que costumava ser um mausoléu de silêncio, parecia estar pulsando com uma vida nova. Ao descer as escadas ainda de roupão, ele encontrou Antônio e Esperança sentados à mesa da cozinha. Valdirene estava servindo-os com movimentos bruscos e uma expressão fechada, claramente indignada por ter que tratar gente comum como se fossem convidados de honra. Para ela, a hierarquia social era sagrada, e ver o patrão misturando-se com pessoas de origem humilde era uma quebra inaceitável de protocolo. Bom dia, cumprimentou Marcelo, notando que Esperança parecia muito melhor após uma noite de sono protegida. A vivacidade em seus olhos havia retornado, apagando o aspecto cinzento da noite anterior. Senhor Marcelo, ela exclamou com um sorriso que parecia iluminar todo o ambiente. Não sabíamos se devíamos descer. A Valdirene preparou este café maravilhoso para nós. A governanta apenas pigarreou, deixando claro que o café fora uma obrigação, e tentou chamar a atenção de Marcelo em particular. Senhor, preciso conversar com o senhor quando for possível, disse ela. Depois, Valdirene. Agora quero conhecer melhor nossos hóspedes, respondeu ele, sentando-se à mesa pela primeira vez em muito tempo, deixando de lado o celular e as preocupações corporativas. Sentado ali, Marcelo sentiu um conforto estranho na simplicidade daquela cena doméstica. Ele se serviu de café e olhou diretamente para o senhor à sua frente, buscando respostas para o mistério que os trouxera até sua porta. Antônio, começou ele, conte-me mais sobre vocês. Como chegaram a esse ponto? O idoso trocou um olhar carregado e significativo com a esposa, como se estivessem pedindo permissão um ao outro para abrir as comportas do passado. É uma história longa, senhor Marcelo. Nem sei por onde começar, confessou Antônio com um suspiro profundo. Comece pelo começo,
incentivou o empresário, sentindo que estava prestes a ouvir algo que mudaria sua percepção sobre o sucesso e o fracasso para sempre. Antônio respirou fundo, como quem se prepara para mergulhar em águas profundas e gélidas. Eu era engenheiro civil, revelou ele, para a surpresa imediata de Marcelo. Trabalhei durante décadas construindo escolas, hospitais e orfanatos. Meu foco sempre foram os projetos sociais, pois sempre acreditei que meu trabalho deveria servir para mudar a realidade das pessoas menos favorecidas. Marcelo sentiu um nó na garganta. Ele perguntou que tipo de projetos especificamente, e a resposta o deixou atônito. Antônio havia sido responsável pela construção de 18 escolas públicas, 12 hospitais em comunidades carentes e 6 orfanatos que, segundo ele, ainda estavam em pleno funcionamento até os dias de hoje. A revelação de que Antônio não era um homem qualquer, mas alguém que dedicara sua existência a edificar o bem comum, fez com que Marcelo se sentisse subitamente pequeno dentro de sua própria mansão de luxo. Enquanto ele construíra um império focado apenas no lucro e na acumulação, aquele homem à sua frente havia construído um legado de cuidado e cura. Antônio apertou a mão de Esperança com ternura e continuou sua narrativa. A Esperança sempre foi minha parceira em cada tijolo colocado, em cada sonho desenhado no papel. Naquele momento, Marcelo percebeu que a mala de couro não continha apenas velharias, mas os alicerces de uma vida dedicada aos outros, e que o verdadeiro mendigo espiritual naquela sala talvez fosse ele mesmo. A cozinha da mansão, antes um local de refeições rápidas e impessoais, transformou-se em um confessionário de dores profundas. Esperança, com um olhar que parecia enxergar através dos anos, revelou sua trajetória como professora de música para crianças carentes, onde montou corais que chegaram a palcos majestosos. Eu sempre dizia que a música cura a alma, completou ela com uma suavidade que contrastava com a dureza de sua realidade atual. Vi meninos de rua se transformarem completamente quando descobriam que eram capazes de criar algo belo. Marcelo ouvia cada palavra fascinado, sentindo o peso da ironia cruel, como duas pessoas que dedicaram décadas para salvar o próximo poderiam estar agora tão desamparadas. A curiosidade de Marcelo logo deu lugar à indignação quando perguntou sobre o que os levará àquela situação de abandono. Antônio, com uma amargura que parecia ter envelhecido sua voz em 10 anos, falou sobre o único filho do casal, Eduardo. Nosso filho sempre teve vergonha do que fazíamos, confessou o idoso, baixando o olhar. Dizia que éramos tolos por perder tempo ajudando quem não merecia. Ele queria que eu construísse prédios comerciais e shoppings, coisas que dessem dinheiro de verdade. Eduardo seguiu um caminho oposto ao dos pais, tornando-se um advogado bem-sucedido e casando-se com uma mulher de linhagem rica, mas deixando para trás os valores que recebeu no berço. Esperança continuou o relato, revelando que o sucesso do filho veio acompanhado de um distanciamento cruel motivado pelo status social. Eles tinham vergonha de nós, dos nossos projetos sociais e da nossa simplicidade, disse ela com a voz trêmula. Marcelo não conseguia esconder a incredulidade diante do fato de um filho renegar os próprios pais por causa da carreira. Quando Eduardo começou a frequentar círculos altos, pediu para não contarmos a ninguém que éramos seus pais, confirmou Antônio. Disse explicitamente que nossa imagem prejudicava sua reputação profissional. O silêncio que se instalou na cozinha era denso e sufocante, carregado de uma tristeza que parecia não ter fim. A situação piorou drasticamente quando a saúde de Esperança começou a falhar devido a uma condição cardíaca delicada. Precisando de cuidados caros e querendo apenas o aconchego da família, eles procuraram Eduardo, não por dinheiro, mas pelo desejo de conhecer o neto, Rodrigo. Eduardo sempre inventava desculpas para não nos deixar ver o menino, explicou o pai, enquanto o sangue de Marcelo fervia de raiva. Disse que não queria que o filho crescesse com nossos maus exemplos de vida. Para o advogado, a vida de doação e caridade dos avós era um exemplo negativo a ser evitado, uma visão distorcida que o impedia de enxergar a nobreza de seus próprios pais. O golpe final veio quando o casal perdeu a casa por não conseguir arcar com os custos do tratamento médico. Desesperados, ligaram para o filho esperando um abrigo temporário, mas receberam apenas frieza e desprezo. Ele disse que éramos adultos responsáveis por nossas escolhas. Antônio riu amargamente ao lembrar da conversa. Disse que se tínhamos escolhido ajudar estranhos a vida inteira, devíamos agora enfrentar as consequências sozinhos. Esperança,
com uma lágrima solitária escorrendo pelo rosto, completou o horror, ele simplesmente desligou o telefone na nossa cara. Marcelo estava em estado de choque, sem conseguir processar tamanha crueldade vinda de um filho. Para piorar a humilhação, souberam por vizinhos que Eduardo estava espalhando calúnias, dizendo que os pais eram pessoas problemáticas e desequilibradas para justificar seu abandono. Valdirene, a governanta, tentou intervir novamente para falar em particular com Marcelo, mas ele a cortou asperamente, focado apenas no sofrimento de seus convidados. Agora não, Valdirene, ele disparou, fazendo-a recuar. Antônio então descreveu os últimos 3 dias em que viveram na rua, batendo em abrigos lotados e enfrentando a chuva antes de chegarem àquele portão. O que mais dói não é a fome ou o frio, disse Esperança, é saber que construímos lares para centenas de órfãos, mas nosso próprio filho não tem um cantinho para nós. Movido por um pressentimento e uma curiosidade crescente, Marcelo pediu para ver o conteúdo da mala que eles tanto protegiam. Antônio hesitou por um segundo, mas acabou assentindo para que Esperança buscasse o objeto no quarto. Quando a mala de couro desgastada foi aberta sobre a mesa, Marcelo ficou sem palavras diante do que viu. Não eram joias ou dinheiro, mas sim pilhas de fotografias, diplomas e centenas de cartas de agradecimento. Estas são as crianças dos nossos orfanatos, explicou Esperança com orgulho, mostrando fotos de rostos sorridentes. Cada uma tem uma história de superação e cada uma encontrou uma família graças ao nosso esforço. Antônio apontava para os registros das 18 escolas que construiu, enquanto Marcelo folheava cartas escritas com caligrafia infantil. Eram mensagens de crianças que aprenderam a ler e escrever graças ao projeto social do casal, prometendo que, quando crescessem, ajudariam outros da mesma forma. Recebemos centenas dessas cartas ao longo dos anos, disse Esperança, tocando o papel amarelado com carinho. Por isso a mala é tão importante, justificou Antônio. São as únicas provas de que nossa vida significou algo para o mundo, mesmo que tenhamos perdido tudo que é material. Marcelo sentiu um aperto no peito ao perceber o legado imenso que aquelas 2 pessoas carregavam em uma bagagem tão humilde. Eles haviam impactado milhares de vidas e agora eram tratados como descartáveis pela própria linhagem. A ironia de um império construído sobre a caridade estar agora reduzido a uma mala de couro em sua cozinha mexeu com as estruturas de seus pensamentos. Tem mais uma coisa, disse Esperança, sua voz vacilando entre a hesitação e a esperança, enquanto tirava um envelope amarelado e visivelmente antigo do fundo falso da mala. Algo que talvez o senhor ache interessante. A curiosidade de Marcelo atingiu o ápice quando ele viu o envelope. O que é isso? Ele perguntou, estendendo a mão para receber o papel que parecia conter um segredo guardado a 7 chaves. É uma carta de agradecimento que recebemos há muito tempo, começou Esperança, olhando profundamente nos olhos do empresário. Naquele momento, o ar na cozinha pareceu ficar mais leve, como se o passado estivesse prestes a se chocar com o presente de uma forma que ninguém poderia prever. Marcelo começou a desdobrar o papel antigo, sem saber que aquelas palavras manuscritas mudariam sua percepção de quem ele realmente era e de onde vinha sua própria fortuna. Marcelo segurava o envelope amarelado com as mãos trêmulas, sentindo o peso de décadas de esquecimento desmoronar sobre seus ombros. Ao desdobrar o papel, seus olhos se fixaram na caligrafia infantil e desajeitada que ele reconheceu imediatamente como sua. Meu Deus, sussurrou ele, com a voz embargada pela emoção, como vocês ainda têm isso? Antônio e Esperança trocaram um olhar cúmplice e sorriram com uma doçura que Marcelo não via há anos. Senhor Marcelo, disse Esperança suavemente, o destino tem formas misteriosas de reunir as pessoas certas no momento certo. Naquele instante, o empresário compreendeu que aquele encontro sob a tempestade não fora uma coincidência estatística, mas o universo devolvendo uma semente de bondade que ele mesmo havia plantado quando não tinha nada além de esperança. As palavras escritas pelo Marcelo de 8 anos saltavam do papel, trazendo de volta memórias que ele havia bloqueado para sobreviver ao mundo corporativo frio. A carta dizia, tio Antônio e tia Esperança, obrigado por me ajudarem quando mamãe estava doente. Vocês foram meus anjos. Um dia vou ser rico e vou ajudar crianças igual vocês ajudaram eu. Ele olhou para os 2 idosos com lágrimas nos olhos e perguntou se eles realmente se lembravam dele. Como podíamos esquecer, respondeu Esperança com ternura.
Você era um menino tão corajoso, cuidava da sua mãe com um amor que nos emocionava todos os dias. Marcelo fechou os olhos e viu, em sua mente, o Hospital Comunitário Santa Clara, a obra de Antônio que salvara a vida de sua mãe, Carmen Silva, quando o sistema público lhes havia fechado as portas. A revelação de que aquelas pessoas eram os anjos de sua infância transformou a mansão em um lugar de gratidão profunda. Marcelo lembrou-se de levar flores colhidas em terrenos baldios para alegrar o quarto do hospital, e de como a música de esperança trazia paz aos pacientes desenganados. Vocês salvaram minha mãe, afirmou ele, segurando as mãos calejadas de Antônio. E agora estão aqui, precisando de ajuda. A vida dá voltas realmente estranhas. Antônio, com sua sabedoria resiliente, apenas comentou que às vezes plantamos sementes sem saber onde elas brotarão. No entanto, o momento de reflexão foi bruscamente interrompido por Valdirene, que se aproximou com uma expressão de pânico e urgência. Senhor Marcelo, tem um homem na porta. Diz que é advogado e que veio buscar os pais, anunciou a governanta, visivelmente perturbada. O nome Eduardo Mendes fez com que Antônio e Esperança empalidecessem instantaneamente, o medo gravado em seus rostos de uma forma que partiu o coração de Marcelo. Valdirene explicou que ouvirá o homem ao telefone mencionando algo sobre uma instituição para idosos. A fúria borbulhou no peito de Marcelo ao perceber que o filho deles não viera para resgatá-los por amor, mas para escondê-los do mundo. Ele quer internar os próprios pais. Explodiu o empresário. Antônio tentou se levantar para evitar problemas, mas Marcelo foi categórico: esta é minha casa e vocês são meus hóspedes. Ninguém vai a lugar nenhum contra a própria vontade. Ao chegarem ao hall de entrada, depararam-se com Eduardo, um homem de 40 anos que exalava uma superioridade artificial em seu terno caro e relógio dourado. Ele estava acompanhado de sua esposa, Patrícia, que parecia desconfortável e alheia à situação. Pai, mãe, começou Eduardo com uma voz desprovida de qualquer afeto, vim buscá-los. Vocês estão causando uma situação constrangedora para a nossa família. Esperança, ferida pelas palavras do filho, questionou como eles poderiam ser um constrangimento. Eduardo rebateu friamente, afirmando que vizinhos o alertaram sobre o fato de estarem mendigando na rua e que tal imagem prejudicava sua reputação profissional nos altos círculos da advocacia. Antônio tentou manter sua dignidade, explicando que eles apenas procuravam abrigo após o despejo, mas Eduardo foi implacável em seu julgamento. Dá no mesmo, respondeu o filho. Minha esposa e eu decidimos que vocês precisam de cuidados especializados. Marcelo, que até então observava em silêncio, interveio com um tom de voz gélido que fez Eduardo estremecer. E o senhor quem é? Perguntou o advogado com desprezo. Marcelo Silva, o dono desta casa onde seus pais encontraram abrigo quando o próprio filho os abandonou, rebateu o empresário, desferindo um golpe moral que Eduardo não esperava. A tensão no ar era quase palpável, transformando o luxuoso hall em um campo de batalha ético. Eduardo tentou retomar o controle da situação, alegando que seus pais eram sua responsabilidade e que sempre fizeram escolhas erradas, preferindo ajudar desconhecidos a garantir o próprio futuro. Agora eles precisam arcar com as consequências, afirmou ele com uma frieza assustadora. Marcelo mal conseguia acreditar que alguém pudesse ser tão ingrato. Consequências? Questionou Marcelo indignado. Seus pais construíram hospitais e salvaram vidas. Eles são heróis, não fracassados. Eduardo retrucou com sarcasmo, dizendo que enquanto outros enriqueciam, seus pais brincavam de santos e agora esperavam que ele resolvesse o problema que eles mesmos criaram com sua generosidade excessiva. Esperança começou a chorar baixinho, ouvindo o filho falar de sua vida de doação como se fosse um erro infantil. Eduardo, nós nunca pedimos nada para você, disse ela com a voz embargada. Só queríamos estar perto da família. O advogado riu com amargura, acusando os pais de quererem apenas o seu dinheiro, assim como faziam com os outros em seus projetos sociais. Antônio, tremendo de indignação contida, defendeu-se afirmando que jamais pedirá um centavo do filho. No entanto, Eduardo insistia que o simples fato de estarem passando necessidade em público era uma afronta à sua carreira bem-sucedida e que precisava removê-los da vista da sociedade para preservar seu status.
A discussão revelou a profundidade do abismo moral entre Eduardo e seus pais. Para o advogado, a dignidade humana era medida pelo sucesso financeiro e pela aparência, enquanto para Antônio e Esperança, a vida era medida pelo bem que se deixa para trás. Marcelo via em Eduardo o reflexo do homem que ele mesmo quase se tornará, alguém rico em posses, mas miserável em espírito. A presença da mala de couro na mesa da cozinha, contendo a prova da vida magnífica dos idosos, parecia gritar contra a injustiça que estava ocorrendo ali. O empresário percebeu que não estava apenas protegendo estranhos, mas defendendo os alicerces de sua própria história e a memória de sua mãe. Marcelo deu um passo à frente, colocando-se entre o casal de idosos e o filho ingrato. Você não vai levá-los para instituição nenhuma, declarou ele com uma autoridade inquestionável. Eles ficarão aqui, onde são respeitados e amados. Eduardo tentou protestar, mas Marcelo cortou, lembrando de que, legalmente, ele não poderia forçar idosos lúcidos a uma internação contra a vontade deles. O empresário então olhou para Antônio e Esperança e prometeu que cuidaria de tudo, garantindo que o legado deles continuasse vivo e que eles tivessem a paz que mereciam. Eduardo, percebendo que perderá aquela batalha, retirou-se furioso, enquanto o silêncio da mansão era preenchido pelo soluço de alívio e de esperança, que finalmente se sentia, depois de muitos anos, verdadeiramente em casa. Marcelo sentia a raiva borbulhar em suas veias como lava prestes a explodir. A frieza com que Eduardo falava dos próprios pais, tratando-os como um fardo a ser escondido, era quase insuportável. Então, qual é a sua solução? Perguntou Marcelo, com a voz carregada de um sarcasmo cortante. Eduardo, ajustando o punho do terno caro, respondeu sem hesitar: já providenciei uma vaga numa instituição especializada em cuidados geriátricos. É um lugar discreto, longe da cidade, onde terão assistência médica adequada. A palavra discreto ecoou no hall como um eufemismo para escondido. Esperança, horrorizada com a ideia de ser banida para longe da convivência humana, olhou para o filho com uma dor que nenhuma medicina poderia curar. Patrícia, a esposa de Eduardo, tentou intervir com uma voz baixa e nitidamente constrangida, sugerindo que talvez devessem conversar melhor sobre uma decisão tão drástica. No entanto, Eduardo a cortou bruscamente, demonstrando que sua arrogância não se limitava aos pais, mas estendia-se a todos ao seu redor. Não há nada para conversar, a decisão já está tomada, sentenciou ele. Foi nesse momento que Marcelo deu um passo à frente, assumindo uma postura de autoridade que fez o advogado recuar. Seus pais não vão para lugar nenhum, declarou Marcelo com firmeza. Antônio e Esperança vão ficar aqui na minha casa, pelo tempo que quiserem e precisarem. Eduardo soltou uma risada de desdém, desmerecendo a atitude do empresário. O senhor nem os conhece direito, não sabe com que tipo de pessoas está se envolvendo, debochou. Marcelo, porém, sustentou o olhar com uma intensidade avassaladora. Sei exatamente com que tipo de pessoas estou me envolvendo, rebateu. Estou me envolvendo com os heróis que salvaram a vida da minha mãe quando eu tinha apenas 8 anos. Pessoas que construíram o hospital onde ela foi curada enquanto o mundo virava as costas para nós. A revelação atingiu Eduardo como um soco no estômago, desmantelando sua narrativa de que seus pais eram apenas tolos que fizeram escolhas erradas. Mesmo confrontado com a nobreza do passado de seus pais, Eduardo continuou a destilar veneno, afirmando que heróis não terminavam a vida na rua. Marcelo não deixou por menos, eles não terminam na rua por falta de mérito, mas por terem filhos ingratos que se preocupam mais com aparências do que com caráter. A tensão no ambiente tornou-se elétrica. Eduardo, percebendo que perdia o controle da situação, tentou forçar os pais a segui-lo, mas Marcelo garantiu que a escolha seria exclusivamente deles. Todos os olhos se voltaram para o casal de idosos, que se comunicaram em um silêncio profundo, selando ali o destino daquela família fragmentada. Antônio, com uma tristeza que pesava mais que os anos em seus ombros, deu sua palavra final. Você deixou bem claro que tem vergonha de nós, Eduardo. Não vamos incomodar mais, disse o pai. O advogado, tentando manter o tom autoritário, questionou qual seria a escolha deles, ao que Esperança respondeu com lágrimas nos olhos: ficar com pessoas que nos tratam como seres humanos e que enxergam valor no que construímos.
Enfurecido pela rejeição e pela exposição de sua própria miséria moral, Eduardo explodiu com a esposa e ameaçou tomar medidas legais, saindo em seguida e arrastando Patrícia pelo braço sob o olhar vigilante de Marcelo. Antes de entrar no carro, Patrícia lançou um aceno discreto e carinhoso para os sogros, um gesto que Marcelo captou e que denunciava que nem todos naquela família eram desprovidos de alma. Assim que o carro sumiu na avenida, Esperança desabou nos braços de Antônio, chorando a perda simbólica do filho que ela mesma criará. Perdemos nossa família, soluçou ela. Marcelo, aproximando-se com compaixão, colocou a mão em seu ombro e disse: não perderam. Ganharam uma nova família, uma que reconhece o valor real de vocês. Antônio, com os olhos brilhando de gratidão, perguntou por que ele estava fazendo tanto por eles, e a resposta foi simples: era a coisa certa a se fazer. A atmosfera na mansão mudou drasticamente após aquele confronto. Valdirene, a governanta que antes se mostrava rígida e desconfiada, aproximou-se com uma expressão suave e perguntou se poderia preparar um almoço especial para comemorar. Quando Marcelo questionou o motivo da celebração, ela respondeu com um sorriso sincero: o fato de esta casa finalmente ter uma família de verdade. Pela primeira vez em 15 anos, o mármore frio da residência parecia aquecido por uma presença humana genuína. O empresário, que antes vivia para reuniões e planilhas, passou a cancelar compromissos apenas para ouvir as histórias de vida de seus novos hóspedes. Os dias seguintes foram preenchidos por uma paz que Marcelo nunca julgou possível. Ele passava horas na varanda com Antônio e Esperança, fascinado pelo impacto que eles haviam causado em milhares de vidas anônimas. A presença deles transformou a rotina da casa, o som de Esperança cantarolando na cozinha e a sabedoria calma de Antônio trouxeram uma nova alma ao lugar. Marcelo percebeu que, ao abrir a porta para aqueles mendigos, ele na verdade havia aberto a porta para sua própria redenção, reconectando-se com a criança esperançosa que ele fora um dia, antes que o cinismo do sucesso endurecesse. Numa tarde ensolarada, enquanto tomavam café na varanda, Marcelo sentiu o desejo de saber mais sobre as pessoas que o casal ajudara financeiramente ao longo dos anos. Antônio, nostálgico, comentou que apoiar pessoas com boas intenções era a missão deles. Tem um caso que nunca esqueci, começou o idoso. Um jovem empresário que estava à beira da falência há 15 anos. Era uma empresa familiar com muitos funcionários dependendo dele. Ele estava absolutamente desesperado e nós decidimos intervir anonimamente para salvar o negócio. Marcelo sentiu um calafrio percorrer sua espinha ao ouvir a data mencionada. A revelação final estava prestes a surgir, pairando no ar como o aroma do café fresco. Como se chamava a empresa, Antônio? Perguntou Marcelo, com a voz falhando. Chamava-se Silva Construções, respondeu o idoso calmamente. O rapaz era filho de Carmen Silva, aquela senhora que tratamos no hospital. O choque foi tão grande que a xícara de café escapou das mãos de Marcelo, estraçalhando-se no chão e espalhando líquido pela mesa. Silva Construções. Essa era a minha empresa, murmurou ele, enquanto os olhos de Antônio se arregalavam em uma compreensão mútua. O ciclo de gratidão e destino havia se fechado de forma absoluta, revelando que a fortuna de Marcelo fora preservada, anos atrás, pelas mesmas mãos que ele agora segurava. A revelação de Antônio reverberou pelas paredes da varanda, deixando Marcelo em um estado de choque profundo. Sua empresa. Sim. 15 anos atrás, você estava falindo, confirmou o idoso com uma serenidade que contrastava com o turbilhão interno do empresário. Marcelo lembrou-se do desespero daquela época, dos empréstimos vencidos e da iminência de demitir seus funcionários após a morte de sua mãe. Esperança, aproximando-se da conversa, completou o que parecia um sonho impossível. Então você é aquele jovem que Antônio ajudou anonimamente. O empresário mal conseguia respirar ao descobrir que a salvação de seu império não fora fruto de sorte ou de seu próprio brilhantismo, mas de um sacrifício silencioso e monumental feito por aqueles dois desconhecidos. Marcelo questionou como nunca soubera de tal ajuda, e Antônio explicou que usaram as economias de uma vida inteira para quitar as dívidas bancárias da Silva Construções através de advogados, mantendo o anonimato. Queríamos que você acreditasse que havia conseguido sozinho, revelou Antônio. Salvamos sua empresa porque sabíamos do seu caráter.
Você preferia passar fome a demitir seus funcionários, e isso nos mostrou quem você realmente era. O impacto daquelas palavras foi devastador. Marcelo percebeu que a aposentadoria e a segurança financeira de seus benfeitores haviam sido sacrificadas para garantir o seu futuro, deixando-os vulneráveis à pobreza que enfrentavam agora. A dor de Marcelo aumentou quando soube o verdadeiro motivo por trás de tamanha generosidade. Sua mãe nos pediu para cuidar de você caso algo acontecesse com ela, contou a Esperança com os olhos marejados. Nos últimos dias dela no hospital, Carmen nos chamou e disse: meu filho vai precisar de anjos da guarda. Prometam que vão proteger ele quando eu não estiver mais aqui. Ao ouvir isso, Marcelo desabou em lágrimas, percebendo que sua vida fora protegida por um pacto de amor que ele desconhecia. Então vocês perderam tudo para me ajudar e por isso passam necessidade agora? Perguntou ele com a voz embargada, sentindo o peso de uma dívida que dinheiro nenhum poderia pagar. Esperança, porém, pediu que ele não visse a situação com amargura, mas como um investimento que floresceu em sucesso e empregos para outras famílias. Ficamos com a satisfação de ter cumprido nossa promessa para sua mãe, afirmou Antônio de forma serena. A conversa foi interrompida por Valdirene, que trazia uma notícia inesperada. Um rapaz jovem estava à porta alegando ser neto do casal. Rodrigo, meu neto Rodrigo, exclamou Esperança, levantando-se trêmula. Ao abrirem a porta, depararam-se com um jovem de 20 anos, de olhar inteligente e vestes simples, que correu para os braços dos avós em um reencontro carregado de emoção e alívio. Rodrigo revelou que procurava pelos avós há meses, desde que soube que o próprio pai os havia abandonado. Não conseguia viver na mesma casa que um homem capaz de fazer isso, desabafou o jovem, demonstrando um caráter que claramente herdara dos avós e não do pai. Marcelo observava a cena comovido, vendo enfim a justiça começar a se manifestar através da lealdade daquela nova geração. Esperança apresentou Marcelo como o anjo que os acolhera, e Rodrigo expressou uma gratidão profunda. Senhor, não sei como agradecer por ter cuidado deles. Foram eles que cuidaram de mim a vida inteira. Marcelo, com a voz firme, respondeu que a gratidão era inteiramente dele. A conversa tornou-se sombria quando Rodrigo explicou por que o pai, Eduardo, odiava tantos idosos e tentava apagar suas memórias. Papai proibiu qualquer contato e disse que vocês eram pessoas problemáticas, mas eu nunca acreditei, afirmou o rapaz. Ele contou que se lembrava perfeitamente das histórias sobre hospitais e escolas que os avós construíram e, para provar, tirou da mochila um caderno velho. Guardei tudo o que vocês me davam, desenhos, histórias e as partituras que a vovó escrevia. Queria preservar a memória das coisas importantes que vocês fizeram. Esperança folheou o caderno com mãos trêmulas, vendo ali o registro de uma vida dedicada à bondade. Antônio, emocionado, elogiou o caráter do neto, que respondeu ter aprendido com os melhores professores, mesmo à distância. Rodrigo explicou que encontrou a mansão após ouvir boatos no bairro sobre um empresário que acolhera um casal de idosos. Marcelo prontamente ofereceu abrigo ao jovem também, mas o semblante de Rodrigo permaneceu tenso. Preciso contar uma coisa importante sobre meu pai, alertou ele, fazendo o sangue de Marcelo gelar. Ele não parou por aqui. Está planejando algo contra vocês. Ouvi ele conversando com advogados sobre conseguir uma ordem judicial para internar vocês, alegando incapacidade. O medo estampou-se novamente no rosto de Antônio e Esperança, mas Rodrigo ainda tinha uma revelação mais chocante. Descobri que vocês têm uma herança que papai quer controlar, disse ele. Diante da confusão dos avós, que acreditavam não possuir bem algum, o neto explicou que existia um testamento do bisavô paterno envolvendo terras que hoje valiam milhões de reais. Papai só pode ter acesso se provar que vocês são incapazes ou se conseguir a tutela total de vocês, explicou o jovem. A peça final do quebra-cabeça de Eduardo finalmente se encaixava. Sua crueldade não era apenas fruto de vergonha social, mas de uma ganância desenfreada. A notícia caiu como uma bomba no hall da mansão. Marcelo percebeu que a perseguição de Eduardo era um plano calculado para usurpar o que pertencia aos pais por direito, utilizando a fragilidade deles como arma. A indignação tomou conta do empresário, que agora via claramente a face do inimigo que enfrentava.
Então é por isso que ele quer esconder vocês em uma instituição longe de tudo, murmurou Marcelo, sentindo uma determinação renovada. Ele não permitiria que os heróis de sua infância fossem vítimas de um golpe arquitetado pelo próprio sangue, especialmente agora que sabia que sua própria fortuna fora construída sobre o sacrifício deles. Marcelo olhou para Antônio, Esperança e Rodrigo, sentindo que o destino os unira para uma batalha final pela justiça. Eduardo não sabe com quem está lidando, declarou o empresário com um olhar gélido e decidido. Ele acha que o dinheiro e a influência dele podem comprar a dignidade de vocês, mas ele se esqueceu de que eu existo. Com o apoio de Rodrigo e as provas contidas na mala de couro e no caderno de memórias, Marcelo estava pronto para usar todo o seu poder para proteger sua nova família. A mansão, antes um símbolo de solidão, tornará-se o quartel-general de uma redenção que estava apenas começando. A atmosfera na mansão tornou-se pesada quando Marcelo compreendeu a extensão da crueldade de Eduardo. Não se tratava apenas de vergonha social, era um plano meticuloso para roubar a herança que Antônio e Esperança nem sabiam que possuíam. Rodrigo, agindo como um espião da própria família, entregou documentos que retirara do escritório do pai. Meu Deus, murmurou Marcelo, com os olhos fixos nos papéis que detalhavam uma armação completa. Eduardo planejava alegar que os pais sofriam de demência grave, tendo inclusive subornado médicos para assinarem laudos falsos. A ganância do advogado não tinha limites, e ele estava disposto a enterrar os pais em vida para garantir o controle sobre terras que valiam milhões de reais. Determinado a não permitir essa injustiça, Marcelo convocou o doutor Henrique Moura, um dos advogados criminalistas mais astutos da cidade. Henrique analisou a papelada e confirmou que enfrentavam uma conspiração complexa. Marcelo, Eduardo montou uma rede de influências no judiciário e na medicina para conseguir o que quer, explicou o doutor Henrique, alertando que precisariam de provas inabaláveis para contra-atacar. Foi nesse momento que Antônio surpreendeu a todos ao buscar na mala de couro uma pasta amarelada contendo registros de cartório. Eram as provas de mais de 20 milhões de reais doados a projetos sociais ao longo de 4 décadas, geridos com uma precisão matemática que nenhuma pessoa incapaz conseguiria manter. Nunca publicamos isso porque não fazíamos caridade para aparecer, afirmou Esperança com uma humildade que emocionou Rodrigo e Marcelo. O doutor Henrique ficou fascinado ao ver cartas de agradecimento assinadas por prefeitos, governadores e até presidentes. Isso muda tudo, exclamou o advogado. Uma pessoa com problemas mentais não administra doações dessa magnitude com tanta clareza. Rodrigo, com lágrimas nos olhos, confessou que nunca imaginara que os avós fossem tão influentes, ao que Antônio respondeu que eles nunca quiseram ser importantes, apenas úteis. Contudo, o clima de vitória foi interrompido por Valdirene, que trazia notícias alarmantes sobre carros suspeitos vigiando a mansão. Ao olharem pela janela, avistaram os vigias de Eduardo posicionados estrategicamente. Henrique sugeriu que Eduardo poderia tentar uma abordagem forçada através de um mandado judicial de emergência. Ele pode alegar risco iminente para interná-los à força hoje mesmo, alertou o advogado. Marcelo sentiu o sangue ferver, mas Henrique pediu cautela e inteligência. O plano foi traçado, Antônio, Esperança e Rodrigo seriam levados para uma casa de campo segura, longe do radar de Eduardo, enquanto Marcelo permaneceria na mansão para ganhar tempo e enfrentar os oficiais de justiça que certamente chegariam em breve. Rodrigo insistiu em acompanhar os avós, afirmando que aprenderá com eles a coragem que seu pai havia perdido pelo caminho. Vou com vocês, não vou deixá-los sozinhos, disse o jovem, tocando o peito com orgulho. Henrique organizou uma saída estratégica. Valdirene sairia pela frente para distrair os vigias, enquanto o trio escaparia pela garagem dos fundos no carro do advogado. Marcelo ficou para trás, transformando-se no escudo humano que protegeria o segredo do paradeiro deles. A operação foi executada com precisão militar e, 1 hora depois, o casal de idosos já estava a caminho da segurança, enquanto Marcelo aguardava o confronto inevitável. A espera não durou muito. No final da tarde, uma comitiva liderada por Eduardo estacionou em frente à mansão. Ele estava acompanhado de oficiais de justiça, um médico desconhecido e Patrícia, que parecia querer desaparecer de tamanha vergonha. Ao abrir a porta, Marcelo foi recebido pela agressividade do advogado. Onde estão meus pais?
exigiu Eduardo. Marcelo, mantendo uma calma gélida, respondeu que eles estavam em um lugar seguro, longe de um filho que só buscava prejudicá-los. Um dos oficiais interveio, mostrando os documentos. Tenho aqui um mandado judicial para avaliação médica urgente devido ao risco à integridade física dos idosos. Marcelo pegou o documento com desprezo e leu as alegações absurdas de Eduardo. Que risco? Questionou ele. O oficial explicou que, segundo o requerente, os idosos apresentavam sinais de confusão mental severa e poderiam se colocar em perigo. Marcelo olhou diretamente para o médico trazido por Eduardo e percebeu o desconforto no olhar do profissional subornado. Não há ninguém aqui além de mim, afirmou Marcelo com um sorriso desafiador. Eduardo explodiu em fúria, acusando Marcelo de sequestro e exigindo entrar na casa. Você está dificultando o trabalho da justiça, Marcelo. Isso vai custar caro, gritou o advogado, enquanto os oficiais começavam a inspecionar o local. Eduardo vasculhou cada cômodo da mansão, mas encontrou apenas o vazio e o silêncio. A frustração estampada em seu rosto era evidente, ele sabia que cada minuto que passava era um minuto a mais para Marcelo organizar uma contraofensiva legal. Patrícia permanecia no hall, evitando olhar para o marido, claramente dividida entre o medo e a repulsa pelo que ele estava fazendo. Eles não estão aqui, Eduardo, repetiu Marcelo. E eu garanto que, quando a verdade sobre seus subornos e sua tentativa de roubo de herança vier à tona, quem precisará de um advogado será você. O impacto daquelas palavras fez o médico recuar um passo, temendo as consequências de sua participação na farsa. Enquanto Eduardo tentava intimidar os oficiais para que iniciassem uma busca em toda a vizinhança, o doutor Henrique já estava entrando em contato com um juiz de plantão, apresentando a pasta de doações e os documentos de Rodrigo como contraprova imediata. A batalha jurídica estava oficialmente aberta. Marcelo sabia que Eduardo usaria todas as suas conexões, mas ele agora possuía a verdade e o apoio do neto dos idosos. A mansão, embora vazia de seus novos hóspedes, ainda vibrava com a energia da promessa que Marcelo fizera à sua mãe no passado e aos anjos que a salvaram. A noite caiu com Marcelo observando a comitiva de Eduardo se retirar sem sucesso. Ele ligou para a casa de campo e ouviu a voz aliviada de esperança, confirmando que haviam chegado bem. Fiquem tranquilos, disse Marcelo, o castelo de cartas do Eduardo começou a cair hoje. Ele sabia que os próximos dias seriam de guerra nos tribunais, mas sentia uma paz interior que nunca experimentara antes. Ao olhar para a mala de couro que Antônio deixará sob seus cuidados, Marcelo percebeu que a verdadeira herança não eram as terras de milhões de reais, mas a integridade inabalável que agora ele estava disposto a defender com sua própria vida. O médico de Eduardo tentava explicar a situação de forma mecânica, mas Marcelo o interrompeu com um olhar gélido, acusando-os de estarem mentindo descaradamente. Meus pais estão doentes e precisam de cuidados especializados, insistiu Eduardo, tentando manter a fachada de filho preocupado. Marcelo, no entanto, não recuou e desferiu o golpe que o adversário não esperava: cuidados especializados ou controle legal. Estou falando da herança do seu bisavô, das terras que valem milhões e que você só pode acessar se conseguir a tutela deles. O silêncio que se seguiu no hall da mansão foi a maior prova da culpa de Eduardo, que empalideceu ao perceber que seu segredo mais obscuro havia sido descoberto. Mesmo encurralado, Eduardo tentou disfarçar, mas Marcelo continuou a expor a trama, mencionando os médicos subornados e os laudos encomendados para roubar os próprios pais. Foi então que Patrícia, a esposa de Eduardo, rompeu o silêncio com uma explosão de indignação. Eduardo, não posso mais fingir que não sei o que está acontecendo. Seus pais são pessoas maravilhosas e você está tentando destruí-los por dinheiro, gritou ela, recusando-se a ser cúmplice de tamanha atrocidade. A discussão entre o casal revelou a face mais vil de Eduardo, deixando os oficiais de justiça visivelmente desconfortáveis e em dúvida sobre a legitimidade daquele mandado. Percebendo a hesitação das autoridades, Marcelo apresentou as cópias dos documentos que Rodrigo havia trazido, provando a conspiração montada pelo advogado. O oficial de justiça, ao ler os papéis, mudou de expressão imediatamente e alertou sobre a gravidade de uma possível fraude processual. Eduardo, desesperado, tentou alegar que aquilo era uma armação, mas Patrícia riu com amargura e revelou o golpe final:
Você está chamando seu próprio filho de mentiroso. Foi o Rodrigo quem trouxe esses documentos, Eduardo. A notícia de que o próprio filho o havia traído para proteger os avós fez o mundo de Eduardo desmoronar em um instante. Abalado e sem argumentos, Eduardo viu os oficiais suspenderem o mandado até que uma investigação rigorosa fosse realizada. O médico que o acompanhava tentou escapar, mas Marcelo o interceptou, garantindo que sua participação no esquema de laudos falsos também seria punida. Eu não sabia de nada, gaguejou o doutor, enquanto Marcelo lembrava do crime de tentar destruir a vida de 2 idosos inocentes. Patrícia, por sua vez, aproximou-se de Marcelo e pediu permissão para falar com os sogros e implorar por perdão, demonstrando que, ao contrário do marido, ela ainda possuía um coração capaz de arrependimento. Eduardo estava completamente derrotado, seus planos de ganância haviam se transformado em cinzas, sua esposa o abandonara e seu filho agora era seu maior opositor. Marcelo ainda tentou um último apelo à humanidade do homem, ainda há tempo de fazer a coisa certa. Seus pais ainda o amam, apesar de tudo. No entanto, Eduardo apenas murmurou que era tarde demais e fugiu da mansão, tentando escapar das consequências legais e da própria consciência. Com a retirada da comitiva, Marcelo ligou para o Dr. Henrique com as boas notícias, sentindo que a justiça finalmente começava a cercar os anjos que o salvaram no passado. 3 dias de paz se seguiram com o retorno de Antônio, Esperança e Rodrigo à mansão, mas a tranquilidade foi novamente ameaçada pela chegada do Dr. Henrique com uma pasta cheia de novos problemas. Marcelo, Eduardo não desistiu. Ele conseguiu o apoio de pessoas influentes e a batalha será pesada, anunciou o advogado. Ele revelou que a herança em jogo era muito maior do que imaginavam, ultrapassando os 50 milhões de reais, e que empresários poderosos estavam financiando Eduardo para garantir a compra daquelas terras valiosas. O plano agora envolvia advogados de elite e psiquiatras famosos dispostos a testar uma demência inexistente no casal. Rodrigo explodiu de raiva diante da nova ameaça, garantindo que seus avós estavam perfeitamente lúcidos, mas o Dr. Henrique alertou que o tribunal consideraria a idade avançada e a recente situação de rua como sinais de vulnerabilidade. Eles estavam prestes a enfrentar um sistema jurídico manipulado pelo dinheiro, onde a verdade parecia insuficiente contra o poder financeiro. Foi nesse momento de tensão máxima que Antônio, caminhando calmamente até a janela, revelou um segredo que guardara por décadas, algo que nem mesmo sua esposa, Esperança, tinha conhecimento. Há algo que nunca contei para ninguém, começou Antônio, com uma voz carregada de mistério e sabedoria. Ele explicou que aquelas terras não pertenciam ao seu avô, como todos acreditavam, mas sim à sua avó, Dona Benedita. Sabendo que os homens da família eram movidos pela ganância, ela havia elaborado um plano de contingência para proteger o patrimônio. Ela fez 2 versões do testamento, uma oficial, que Eduardo conhece, e outra secreta, deixando tudo para quem realmente cuidasse dos necessitados, revelou o idoso, deixando todos na sala em absoluto silêncio diante daquela reviravolta digna de um épico familiar. Dr. Henrique, intrigado e esperançoso, perguntou onde estaria esse documento vital que poderia mudar o rumo da guerra judicial. Antônio sorriu com uma leveza triste e explicou que, durante todos os anos em que construiu escolas e hospitais, nunca sentiu necessidade de usar tal fortuna para benefício próprio. O testamento secreto está guardado em uma caixa de segurança no banco que só eu posso abrir, afirmou ele. Esperança ficou emocionada ao perceber a integridade do marido, que preferiu viver com simplicidade e doação a usufruir de milhões, apenas para garantir que o dinheiro cumprisse um propósito maior. A revelação foi como um bálsamo para o grupo. Eduardo estava brigando por um espólio que, legalmente, nunca lhe pertenceria segundo a vontade da verdadeira dona das terras. Isso significa que o Eduardo está lutando por algo que nunca foi dele, concluiu Marcelo com um brilho de vitória nos olhos. Eles agora possuíam a peça final do jogo, um documento capaz de deserdar o filho ingrato e garantir que o legado de caridade de Antônio e Esperança fosse perpetuado. A mansão de Marcelo não era mais apenas um abrigo, mas o cenário onde um antigo ato de justiça de uma bisavó encontraria, enfim, sua realização. Antônio explicou que as terras pertenciam, por direito, a quem dedicou a existência a servir ao próximo, e que, segundo a vontade de Dona Benedita, ele era o verdadeiro herdeiro. Marcelo sentiu um alívio momentâneo,
mas logo a preocupação retornou ao pensar na reação de Eduardo caso descobrisse a existência de tal documento. Precisamos ir ao banco hoje mesmo, alertou o Dr. Henrique, consciente de que cada minuto era precioso. Rodrigo, porém, avisou que a vigilância de seu pai era constante e que qualquer movimento fora da mansão seria imediatamente detectado, transformando a simples ida ao banco em uma missão de alto risco. A tensão aumentou quando Valdirene entrou na sala com um telefonema urgente para Marcelo. Ao desligar, sua expressão estava sombria. Meu contato no banco avisou que Eduardo esteve lá tentando acessar a caixa de segurança com uma ordem judicial temporária, relatou ele. Embora a primeira tentativa tivesse falhado por erros técnicos, Eduardo certamente voltaria. Foi então que Antônio, segurando as mãos de esperança, decidiu que era hora de revelar a verdade mais dolorosa. Rodrigo, a condição médica da sua avó não é apenas delicada, é terminal, confessou ele. Marcelo e o jovem ficaram em choque ao saberem que os médicos haviam dado apenas poucos meses de vida a ela. A revelação explicava a pressa desumana de Eduardo em interditar os pais. Ele contava com a partida iminente da própria mãe para garantir a posse da herança antes que qualquer outra vontade pudesse ser manifestada. Ele sabe que ela não tem muito tempo, murmurou Antônio com amargura. Tomado por uma determinação feroz, Marcelo decidiu que iriam ao banco imediatamente, independentemente dos riscos. O plano era que Henrique e Antônio seguissem para a agência enquanto Marcelo distraía os vigias com a ajuda de Valdirene e Rodrigo, criando uma cortina de fumaça que permitisse a saída discreta do herdeiro e seu advogado. Entretanto, a estratégia foi golpeada por notícias devastadoras vindas do banco. Henrique ligou informando que Eduardo, usando laudos médicos falsos de demência aguda e alegando urgência para custear tratamentos, conseguirá convencer o gerente a abrir a caixa de segurança. Eduardo levou tudo, o testamento original não está mais lá, anunciou Henrique, mergulhando o grupo em um desespero profundo. Sem o documento original, parecia que a ganância de Eduardo finalmente havia triunfado sobre a ética e a memória de Dona Benedita. O silêncio da derrota pairou sobre a mansão até que Esperança lembrou-se de um detalhe guardado há décadas. Antônio, você se lembra da fotocópia que tiramos há 20 anos e guardamos na mala? Perguntou ela com um brilho súbito de esperança. Todos correram para o quarto e, entre as cartas e fotos antigas da mala de couro, encontraram uma pasta plastificada contendo a cópia do testamento secreto. Quando Henrique retornou e examinou o papel, seus olhos brilharam de entusiasmo. Isso muda tudo, pois este documento tem reconhecimento de firma de 30 anos atrás, explicou ele. Eduardo ainda nem havia nascido quando o documento foi autenticado, o que tornava qualquer alegação de falsificação impossível de sustentar perante um juiz. Enquanto celebravam a descoberta, uma comitiva liderada por Eduardo estacionou em frente à mansão, trazendo oficiais de justiça e até uma ambulância para uma internação compulsória. Eduardo entrou sem pedir licença, transfigurado pela arrogância. Vim buscar vocês, tenho documentos que comprovam a necessidade de internação imediata, declarou ele friamente. Esperança manteve-se firme, recusando-se a sair, enquanto Henrique interveio denunciando que os laudos apresentados eram fraudulentos. Temos provas de que os médicos que assinaram esses papéis nunca examinaram meus clientes, confrontou o advogado, fazendo Eduardo vacilar pela primeira vez. Marcelo deu o golpe final ao tirar a cópia do testamento do bolso. Conhece este documento, Eduardo? É o testamento secreto da sua bisavó, que você desprezou junto com a mala, disse ele. Eduardo empalideceu ao ver o reconhecimento de firma antigo, percebendo que as terras nunca seriam legalmente suas, independentemente de ter o original em mãos. Isso é falsificação! Gritou ele, perdendo completamente a compostura diante dos oficiais de justiça. Henrique apenas sorriu, sentenciando que a batalha estava perdida para o advogado corrupto e que a verdade histórica prevaleceria sobre a fraude momentânea. No ápice do confronto, Patrícia apareceu na mansão, mas não para apoiar o marido. Ela carregava uma mala e anunciou que estava buscando Rodrigo para morarem juntos. Entrei com o pedido de divórcio hoje e vou testemunhar contra você em todos os processos, declarou ela com uma firmeza que silenciou Eduardo. O filho também manifestou sua vergonha pelo pai, escolhendo permanecer ao lado dos avós.
Eduardo viu seu império de mentiras desabar por completo, perderá a herança, a esposa, o respeito do filho e agora enfrentava a iminência de uma prisão por fraude processual e conspiração. Os oficiais de justiça, percebendo a gravidade das evidências de fraude, informaram que Eduardo precisaria acompanhá-los para depor imediatamente. Em um momento de desespero, Eduardo gritou que precisava daquele dinheiro a qualquer custo, revelando que sua busca por sucesso era, na verdade, um vazio existencial profundo. Antônio olhou com uma tristeza infinita e perguntou o que ele pretendia comprar com valores que não possuía, como respeito e admiração genuína. Você trocou o amor da sua família por terras que nunca lhe pertenceram, concluiu o pai, lamentando o caminho sombrio que o filho escolhera trilhar. Esperança, com a voz embargada mais serena, deu sua última lição ao filho antes que ele fosse levado. O dinheiro pode construir prédios, Eduardo, mas só o caráter constrói um lar, disse ela. Marcelo, abraçando os novos membros de sua família, sentiu que a dívida com seu passado fora finalmente quitada. A mansão não era mais um monumento à sua riqueza, mas um santuário para aqueles que o ensinaram o valor da vida. Enquanto Eduardo era conduzido para fora, Marcelo sabia que, embora o tempo de esperança fosse curto, ela o passaria cercada de amor, dignidade e do orgulho de saber que sua semente de bondade havia, enfim, dado frutos. Antônio encarou o filho com uma serenidade que apenas aqueles que possuem a consciência limpa conseguem manter. Essas coisas não se compram, Eduardo, se conquistam da mesma forma que nós conquistamos ao longo de uma vida inteira, afirmou ele. Eduardo, consumido pelo rancor, riu amargamente, apontando para a situação de vulnerabilidade que os pais enfrentaram recentemente, mas Esperança não hesitou em dar o golpe final na arrogância do filho. Terminamos com o amor da família e com o respeito de quem realmente importa, você tem isso. Eduardo olhou ao redor e, pela primeira vez, percebeu que estava absolutamente sozinho, sem o apoio da esposa, do filho ou até mesmo dos advogados que ele havia subornado. Ainda assim, a compaixão de Antônio não se esgotou. Ele se aproximou suavemente e disse que ainda havia tempo para Eduardo escolher ser uma pessoa diferente, mas as palavras foram ignoradas enquanto o advogado era levado pelos oficiais sob gritos de ameaças vazias. Quando o silêncio finalmente retornou à mansão, Rodrigo abraçou os avós em meio a lágrimas, pedindo perdão pelo caráter do próprio pai. Filho, você não é responsável pelas escolhas dele, apenas pelas suas próprias, consolou Esperança. Patrícia também se aproximou, envergonhada por sua demora em agir, ao que Antônio respondeu com sabedoria que a coragem consistia em fazer o certo, mesmo sentindo medo. 6 meses se passaram e a mansão de Marcelo já não era o mesmo lugar frio de antes. Agora, o som do piano tocado por Esperança e as risadas constantes transformaram o espaço em um verdadeiro lar. O testamento secreto de Dona Benedita fora validado juridicamente, garantindo que as terras milionárias voltassem para as mãos de quem realmente as merecia. Numa manhã ensolarada, Antônio revelou o último grande projeto de sua vida. Chegou a hora de realizar nossa vila assistencial, anunciou ele, enquanto Marcelo espalhava plantas arquitetônicas que previam a construção de casas para famílias carentes, escolas e um hospital de última geração. Rodrigo, agora estudante de arquitetura inspirado pelo legado do avô, sugeriu que o complexo fosse batizado de Vila Esperança, uma homenagem que levou a avó às lágrimas de pura alegria. Vila Esperança abrigará 500 famílias e cada casa terá o nome de uma criança que ajudamos ao longo de nossa jornada, explicou Antônio. A harmonia daquele momento foi interrompida pela chegada de uma visita inesperada, Marina Santos, uma jovem médica que carregava um bebê no colo. Ao ver Antônio, ela desabou a chorar, revelando ser uma das crianças criadas no orfanato Santa Teresa, cuja vida fora salva pela dedicação do casal. Eu vim agradecer por me darem uma chance quando ninguém mais acreditava, disse Marina, apresentando seu filho, Gabriel. O encontro emocionante provou que as sementes plantadas por Antônio e Esperança haviam gerado frutos de excelência, pois a menina tímida que gostava de desenhar se tornará uma pediatra dedicada ao serviço público. Marcelo, profundamente inspirado pela história da doutora, fez uma proposta imediata: que tal ser a diretora médica do Hospital da Vila Esperança? Marina aceitou o convite com honra, prometendo perpetuar o legado de amor e cuidado que recebeu durante sua infância órfã. A tarde trouxe outra surpresa com a chegada de Patrícia e seu novo noivo,
o Dr. Luiz. Apesar do passado conturbado, Antônio e Esperança os receberam com o coração aberto, integrando-os àquela nova e vasta família por escolha. No entanto, o clima tornou-se tenso quando Patrícia revelou notícias sobre o paradeiro de Eduardo. Ele está na prisão, condenado por fraude, mas enviou uma carta pedindo para vocês o visitarem, relatou ela. Esperança pegou o envelope com as mãos trêmulas, lendo em silêncio as palavras de um filho que, diante da derrota total, parecia ter finalmente encontrado o caminho do arrependimento. A carta de Eduardo expressava um profundo pedido de perdão e a confissão de que ele finalmente entenderá o valor real do legado construído pelos pais. Diante da pergunta sobre se iriam visitá-lo na prisão, Antônio e Esperança trocaram um olhar de cumplicidade que atravessava décadas de união. Vamos, Antônio, decidiu ela com firmeza maternal. Ele continua sendo nosso filho. Antônio concordou, reforçando que o perdão deve ser oferecido principalmente para aqueles que mais precisam dele, independentemente de seus erros passados. Aquela lição de misericórdia final selou o caráter inquebrável daqueles dois seres humanos extraordinários. Marcelo observava toda a cena com uma sensação de plenitude que nenhuma transação comercial jamais lhe proporcionara. Ele percebeu que a sua própria cura e o sucesso de sua empresa eram apenas partes de um mosaico muito maior de bondade. Ao proteger Antônio e Esperança, ele não apenas honrou a memória de sua mãe, mas também garantiu que o ciclo de generosidade continuasse a girar através de Rodrigo e Marina. A mansão, que um dia foi um símbolo de isolamento e egoísmo, agora era o ponto de partida para a transformação de milhares de vidas que encontrariam refúgio na Vila Esperança. Os meses de sofrimento e as noites de chuva haviam ficado para trás, substituídos por um propósito claro e brilhante. O projeto da vila avançava rapidamente, com Marcelo investindo não apenas o dinheiro da herança, mas também sua própria experiência em gestão para que o sonho de Antônio fosse sustentável. Rodrigo desenhava cada detalhe pensando na acessibilidade e no bem-estar, enquanto Esperança ensinava música para as primeiras crianças que começavam a frequentar o Centro Cultural em construção. A vida, em sua justiça poética, havia devolvido em dobro tudo que o casal de idosos um dia acreditou ter perdido. No final de tudo, a história de Marcelo e dos anjos da guarda de sua mãe serviu como um lembrete para toda a cidade de que a verdadeira riqueza não está acumulada em cofres bancários, mas espalhada nas vidas que tocamos. Antônio e Esperança provaram que, mesmo terminando na rua, eles nunca estiveram pobres de espírito, e que a verdadeira herança é aquela que se deixa no coração das pessoas. Ao fechar os olhos naquela noite, Marcelo sentiu que, se sua mãe pudesse vê-lo, ela estaria orgulhosa por ele ter finalmente encontrado os seus próprios anjos e por ter aprendido que a maior das construções é aquela que abriga a alma humana. A visita à prisão marcou o início de uma redenção que parecia impossível meses atrás. Antônio, Esperança, Rodrigo e Marcelo encontraram um Eduardo transformado. O advogado arrogante dera lugar a um homem magro e de olhar cabisbaixo, cujos olhos refletiam um arrependimento genuíno e profundo. Pai, mãe, começou ele com a voz embargada pelo choro, não sei nem como começar a pedir perdão. Esperança, com a mesma doçura que usava para ensinar música às crianças, aproximou-se do vidro e respondeu que ele deveria apenas começar pelo coração, permitindo que a verdade fluísse sem as barreiras do orgulho que outrora o cegavam. Eduardo desabafou sobre como a obsessão por status e a aprovação de círculos sociais vazios o fizeram perder de vista o que realmente importava, resultando na perda da própria família e de sua identidade. Perdi vocês e perdi a mim mesmo, confessou entre soluços. Antônio, com a sabedoria de quem já enfrentou todas as tempestades da vida, garantiu que ele nunca os perderá, pois o amor de um pai e de uma mãe é incondicional e não impõe termos. Ninguém merece o perdão, filho. O perdão é um presente que se dá simplesmente porque se ama, explicou Esperança, selando o reinício de um vínculo que a ganância quase destruíra. A reconciliação foi selada com um abraço de Rodrigo, que pela primeira vez em anos chamou Eduardo de pai com orgulho, reconhecendo que admitir os erros era o primeiro passo para a cura. Marcelo, observando a cena, compreendeu que a família era um exercício constante de segundas chances. Eduardo, quando sair daqui, há um lugar esperando por você na Vila Esperança, ofereceu o empresário. Antônio reforçou a proposta, afirmando que todos merecem uma oportunidade de recomeçar, especialmente quando se trata de sangue do próprio sangue,
transformando a sentença de Eduardo em um período de reflexão e preparação para o bem. Um ano depois, a promessa de Marcelo tornou-se uma realidade vibrante e colorida. A Vila Esperança foi inaugurada com 500 casas que abrigavam famílias resgatadas da miséria. O hospital, sob a gestão humanizada de Marina, já acumulava centenas de vidas salvas, enquanto a escola e o centro cultural pulsavam com a energia de uma nova geração. Na cerimônia oficial, diante de uma multidão de autoridades e beneficiários, Antônio tomou o microfone. Esta vila não é nossa conquista, é de todos vocês que acreditaram que podíamos construir um mundo melhor, declarou ele, com os olhos brilhando ao ver o mar de rostos agradecidos. Esperança completou o discurso do marido, enfatizando que a felicidade verdadeira reside no ato de ajudar o próximo e que a família se constrói com amor, não apenas por laços consanguíneos. Eduardo, agora em liberdade e coordenando os projetos sociais da vila, fez um depoimento público que emocionou a todos. Passei a vida procurando sucesso nos lugares errados, admitiu ele, olhando para os pais no palco. Hoje entendo que vocês sempre foram os mais ricos da família, ricos em amor, em propósito e em um legado que o tempo jamais poderá apagar. Os aplausos que se seguiram não eram para o advogado, mas para o homem que aprenderá a servir. Marcelo subiu ao palco para encerrar o evento, visivelmente transformado pela jornada que começara em uma noite de chuva. Antônio e Esperança me salvaram quando eu era criança e me salvaram novamente quando eu era um adulto perdido, revelou ele ao público. Para o empresário, a maior vitória não eram os tijolos e a argamassa da vila, mas a prova viva de que a família verdadeira é composta por aqueles que escolhemos proteger e perdoar. Sob o sol daquela tarde, a Vila Esperança não era apenas um endereço, mas um monumento à resiliência do espírito humano e à força da gratidão. Ao final do evento, o casal de idosos caminhou de mãos dadas pelas ruas que agora ganhavam vida própria, observando crianças brincando e idosos descansando nas praças. Antônio comentou que haviam finalmente cumprido sua missão, mas Esperança, com seu otimismo eterno, o corrigiu com um sorriso. Nossa missão continua através de todas essas pessoas que aprenderam a ajudar outras, disse ela. Valdirene aproximou-se para cuidar da patroa, cuja saúde havia se estabilizado, trazendo o convite de Marcelo para um jantar especial. Jantar em família, repetiu Esperança, saboreando a expressão que agora possuía um significado sagrado. Enquanto retornavam para a mansão que se tornará um lar comunitário, Antônio olhou para trás uma última vez, admirando as luzes da vila que brilhavam no horizonte. Sabe o que mais me orgulha? É saber que quando partirmos, deixaremos o mundo melhor do que o encontramos, confidenciou ele. Esperança completou o pensamento, afirmando que partiriam com a certeza de terem sido amados de verdade. Marcelo os observava de longe, apoiando-se um no outro como fizeram por décadas, ciente de que aqueles dois mendigos que ele acolhera haviam, na verdade, resgatado a sua própria alma da falência emocional. A lição que Marcelo aprenderá era definitiva: a riqueza não se mede pelo saldo bancário, mas pela quantidade de vidas transformadas e esperanças renovadas. O critério para tratar alguém não deveria ser o que a pessoa pode oferecer em troca, mas a dignidade inerente a cada ser humano. Antônio e Esperança eram a prova de que o caráter é a única moeda que mantém seu valor diante das crises e do tempo. Naquela noite, a mansão de mármore e silêncio dera lugar a um centro de convivência vibrante, onde cada cômodo contava uma história de superação e cada morador era um elo de uma corrente de bem. Ao entrar em casa, Marcelo encontrou a cena que sempre sonhara: Antônio contando histórias para o pequeno Gabriel, Esperança ao piano, Rodrigo concentrado em seus estudos de arquitetura e Eduardo planejando o futuro da vila. Marina, Patrícia e Luiz ajudavam Valdirene na cozinha, rindo e compartilhando a vida de forma simples e autêntica. Era uma família construída pela escolha deliberada de amar sem condições e ajudar sem limites. Ali, entre o som das teclas do piano e o calor das conversas, Marcelo finalmente entendeu que a Vila Esperança não ficava apenas naquelas terras milionárias, mas pulsava dentro de cada um deles. Estamos em casa, sussurrou ele para si mesmo, finalmente em paz.